Shalom, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, não é? Hoje falaremos de Atos, capítulos 19 e 20. Lembrando que nós já estamos no finalzinho de Atos, não é? E esse livro é bastante interessante em relação à vida de Paulo, que ele dá bastante detalhe e é muito legal a gente conhecer, tá bem? Então, vamos lá. Atos capítulo 19. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Paulo, ao chegar em Éfeso, encontra alguns discípulos, e estes tinham sido apenas batizados com o batismo de João, e não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo, impondo as mãos sobre eles são batizados com o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. É interessante observar que eram 12 varões que receberam o Espírito Santo. 12 é uma alusão aos 12 apóstolos. Depois desse fato, se dirige à sinagoga, onde Paulo fala ousadamente por um período de 3 meses. Depois de 3 meses, começa uma resistência. Muitos judeus falam mal do caminho e começam a se rebelar. Então Paulo separa os discípulos, isto é, os que creem, e passa a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Não se sabe muito bem se essa escola de Tirano era um lugar separado para ensino, não se sabe se ele era um judeu ou um gentil temente a Deus. O que se sabe é que Paulo ensinava lá todos os dias. E ficou por lá 2 anos. E todos os judeus ou gregos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do reino. Isto porque Éfeso era uma cidade portuária, super importante, e dali partiam pessoas convertidas, levando a mensagem do reino para outras cidades. Paulo, além de pregar a palavra, também era usado pelo Espírito, fazendo maravilhas. Através de lenços e aventais de Paulo, se fazia um certo exorcismo, levando esses objetos e tocando os enfermos. Estes eram curados e os espíritos malignos saíam deles. Muitos exorcistas judeus, ambulantes, charlatões, queriam usar o poder de Paulo e queriam fazer como Paulo fazia, tentando expulsar os demônios por Jesus, a quem Paulo pregava, mas eles não conheciam Jesus. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, o principal da sinagoga, isto é, a autoridade da sinagoga local. Então o homem a quem tentava expulsar o demônio pelo espírito maligno, diz que conhecia Jesus e a Paulo, mas a eles não conheciam. E salta sobre eles, assenhorando-se de 2, e dá uma surra e os deixa nus. Aí eles fogem daquela cidade, daquela casa. Esse fato tornou-se notório em toda a cidade de Éfeso, e cai sobre eles temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Então houve um grande mover em Éfeso. Muitos creram, vinham e confessavam a Jesus. E desses crédulos também vieram os que praticavam as artes mágicas. Eles se converteram, né? E eles trazem consigo seus livros e queimam todos os livros de artes mágicas, né? Rompendo definitivamente com o inferno. E o preço de tais livros, segundo o estudo de David Stern, em seu livro Comentário Judaico, ele faz um cálculo que o valor desses livros era de aproximadamente 2 milhões de dólares, esses livros queimados. Assim a palavra crescia e prevalecia. Paulo faz plano de ir a Jerusalém, Macedônia e Acaia, e planeja também ir a Roma. Envia a Macedônia Timóteo e Erasto e fica mais algum tempo na Ásia. Nesse período que Paulo permanece em Éfeso, há um alvoroço liderado por Demétrio, que era o ourives e que ganhava dinheiro vendendo nichos de Diana, com um lucro fabuloso. Então ele inflama os outros artífices, dizendo que Paulo tem propagado que não são deuses os que eles fazem com as mãos. Sua motivação era pura cobiça.
e usa de engano, falando que o templo de Diana podia ser destruído. Então eles se inflamam e declaram que grande é Diana, deusa dos Efésios, e vão até o teatro e arrebatam a Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Paulo queria se apresentar no teatro, mas seus discípulos pediram que não o fizessem. O tumulto estava feito. Uns nem sabiam por que estavam ali. Apenas se juntaram ao clamor da multidão. Nesse tumulto também vemos reações antissemitas, isso é, reações contra os judeus, né? Então, no meio desse alvoroço, o escrivão da cidade toma a palavra e faz com que pensem. Declara que todos sabem que Éfeso é da deusa Diana e diz que os homens que levaram até ele, Gaio e Aristarco, não blasfemaram contra Diana. Mas se Demétrio e os artífices têm alguma coisa contra eles, existem audiências e procônsules. Então que apresente as acusações. E na total diplomacia, ele dissolve o ajuntamento. Nas cartas aos Coríntios, Paulo declara que em Éfeso teve que lutar com feras e correu grande perigo. Podia estar se referindo a esse tempo, né? Que não só ele, mas também seus parceiros correram perigo de vida. Então, assim, esse fato pode ter sido o que Paulo retrata lá na carta aos Coríntios, tá bem? Daqui a pouco nos vemos novamente.